Olá, tudo bem, turma 111, 112 e 113? Estamos iniciando o último conteúdo, continuando, né? O último conteúdo que nós estamos estudando para terminar a matéria de Geografia de 2020. Portanto, essa é a última aula gravada, porque no mês que vem são para os alunos que ficaram em recuperação. Mas, como eu sei, o primeiro ano, 111, 112 e 113, fizeram o máximo para alcançar os seus objetivos para não ficarem em recuperação no quarto bimestre e nem ficar na recuperação anual. Que Deus possa abençoar vocês nesse momento ao vocês assistirem esse último vídeo de geografia do primeiro ano de 2020. Nós estamos na apostila número 4 falando sobre esse conteúdo, comércio e transporte, do módulo número 3. Na aula passada, nós falamos sobre a história do comércio, que foi na página 41, falando sobre o que é comércio, o que é troca, o que são conflitos, o que ocorreu o deslocamento das mesmas. Falamos sobre as rotas, né? A rota dos fenícios, as rotas comerciais que foram propostas naquele período. Falamos sobre a rota da seda. Conversamos sobre o que é mercantilismo, os povos, novas terras, povos europeus que foram descobrir novas terras. Falamos sobre o capitalismo industrial, sobre o clube dos países industrializados, as consequências da Primeira Guerra Mundial relacionado ao mundo do comércio. Falamos sobre 1929, a depressão econômica que ocorreu na Bolsa de Valores de Nova York, né? Falamos também sobre DIT, só relembrando. Comentamos sobre o que aconteceu em 1939 e 1945, né? Falamos sobre a conferência de Bretton Woods. Falamos sobre o comércio, as condições comercial e cambial. Falamos sobre o GATT, sobre OMC. Comentamos sobre o conceito de dumping, protecionismo, cartel, as barreiras alfandegárias, as atividades da OMC atualmente e comentamos o que é superávit e déficit. Na aula de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre a página número 43 e 44, que é o assunto sobre comércio mundial na atualidade. Essas aulas que são gravadas no YouTube, que foram a primeira parte, o comércio, e essa de hoje é a segunda parte do comércio, finalizando o capítulo sobre o comércio e a apostila número 4. E nas aulas de live, nós dividimos também em duas porções, a primeira parte de transporte e a segunda parte de transporte, que vão ser nas próprias lives. Bom, eu já vi grande parte dos alunos do primeiro ano que já enviaram as suas atividades na plataforma do eClass. Eu sei que teve muita lição, mas muita gente fez o gabarito numa folha de papel, colocou todas as respostas e ficou uma foto bem menor e deu para enviar. E parabéns, porque muitos alunos já alcançaram nota 10 no quarto bimestre e já conseguiram concluir a matéria de geografia do primeiro ano de 2020. Que Deus possa abençoar você. Vamos ter mais um tempinho agora para terminar o conteúdo desse dia. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno da 111, da 112 e 113, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam sentir sempre a presença de Jesus Cristo constantemente na vida deles. Nos ilumine para explicarmos esse conteúdo da melhor maneira e que os alunos também possam entender esse assunto. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá? Vamos então começar o nosso conteúdo. Como sempre eu comento com vocês, pegue lá, né, uma lapiseira, um marca-texto, né, um lápis. Vamos já marcando na sua própria apostila
lá na página 43, eu já abri a página 43 para a gente comentar o assunto desse dia. Então vamos lá? Página 43 nos diz o seguinte, bem lá no início do capítulo, vamos ver algumas coisas relacionadas a esse conteúdo. Diz o seguinte, comércio mundial na atualidade. Esse comércio atual na atualidade é agora que estamos enfrentando desde da derrubada do Muro de Berlim, com o final da Guerra Fria e até o nosso contexto do ano de 2020. Entre o fim da Segunda Grande Guerra e o início do século de 1990, o comércio mundial se caracterizou pelo domínio dos Estados Unidos, pelo domínio das nações europeias e do Japão. Por isso que hoje se diz, o mundo é controlado por um grupo chamado de multipolaridade. O que significa multipolaridade? São 3 grandes nações dominando o mundo em aspecto econômico. Quando se fala no continente americano, estamos referindo aos Estados Unidos. Quando fala na Europa e na África, eu falo na Alemanha. E quando falo na Ásia e na Oceania, eu falo no Japão. Ou seja, 3 grandes países mundialmente conhecidos por todo mundo e que eles dominam a economia mundial. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. E, logicamente, todos esses 3 dominando toda a estrutura econômica mundial, né? E prefazendo em grande partida os Estados Unidos. Agora vamos ver com vocês essa questão que o mundo todo, logicamente, foi dominado por blocos econômicos. Hoje, né, logo após 1990 até o prezado momento, o mundo foi dividido em blocos econômicos e cada bloco econômico ela tem a sua característica, ela tem a sua posição, os seus pontos para atrair a economia local, a economia do seu país, a economia do seu continente e de todos os continentes. Então, priorizando a melhor forma de ter mercadorias de qualidade trabalhada em espaços científicos com muita pesquisa para ter o que? Um bom melhoramento e saída desses produtos para o próprio homem. Aí nós podemos observar com vocês, né, uns outros pontos referindo, por exemplo, essa primeira questão chamado de UNCTAD. O que significa isso? Essa conferência, em 1964, foi criada a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. E o seu objetivo era atender o que? As reivindicações dos países pobres, do qual o GATT não supria as suas necessidades como exportadoras de recursos primários. Recursos primários, como já vimos, estudamos, é a agricultura, é a pecuária e a extração. Aí, a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, que é uma sigla em inglês, tenta aumentar as oportunidades do comércio dos países em desenvolvimento, por meio do que? De investigação e apoio técnico. Quando se fala em países em desenvolvimento, são os países emergentes. Já vimos aquela linha do Equador econômica, que coloca lá no hemisfério norte todos os países ricos e abaixo os países pobres. E tem os países chamados em processo de desenvolvimento, que são os países chamados emergentes, como o caso BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, temos o México, temos o Chile, temos a Argentina, temos a Turquia e temos um outro grande grupo que fazem parte dos países emergentes. Mas
esse grupo se uniu formando o BRICS, né? E o Brasil participa desde a primeira conferência com um dos membros mais ativos desde 1964, pois a considera como fórum para discussão e reformas necessárias ao comércio mundial. Então, por isso que o Brasil ele luta para que os seus produtos primários, nem só primário como industrial, possam adentrar na economia mundial, né? Então, por isso que essa Conferência das Nações Unidas vai facilitar esse processo. Agora nós temos um outro ponto para que o Brasil possa conseguir adentrar na economia mundial e que todos os países do mundo também possam adentrar na economia mundial, é preciso ter o quê? Blocos econômicos. A busca por novos acordos internacionais levou alguns países a formarem o que nós conhecemos como blocos econômicos. E um dos mais importantes do mundo surgiu e desenvolveu-se a partir de diversos acordos políticos internacionais. Esses acordos políticos internacionais são acordos como que vai ser o preço do produto, como que vai ser transportado esse produto até chegar ao determinado país, qual a melhor qualidade desse produto, né? Quais são, por exemplo, as questões pesquisadas para não prejudicar o meio ambiente? Será que todo mundo chamado rico, chamado emergente e chamado pobre, referindo-se aos países, vão ter condições de comprar e divulgar esses produtos? Então, através desse primeiro grupo que nós temos, então, que nós chamamos de blocos econômicos. E teve início, por exemplo, na década de 1950, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o CECA, né? E depois passou pelo Mercado Comum Europeu, pela Comunidade Econômica Europeia, e hoje ela é chamada de União Europeia. Ou seja, a Comunidade Econômica do Carvão do Aço foi primeiro bloco do mundo a criar em 1950. E depois foi passando então pelo Mercado Comum Europeu, Comunidade Econômica Europeia, e hoje nós conhecemos como União Europeia. Em 1992, logo após o final da Guerra Fria e o início do mundo globalizado. Então, e aí, a partir disso, surgiram-se vários outros blocos voltados com interesse para auxiliar os países e os continentes na questão comercial. E aí nós podemos observar com vocês vários blocos que vão surgindo nesse período. Por exemplo, já falei sobre a União Europeia. Então, a União Europeia é esse bloco atual que nós temos do continente europeu. Depois nós temos o NAFTA dos Estados Unidos, da América do Norte. Temos o Mercosul, aqui da América do Sul. Temos o APEC, temos o ASEAN, temos os tigres asiáticos. Todos esses blocos que eu acabei de citar, agora eu irei dar uma pincelada geral sobre cada um deles, porque essa matéria que estamos vendo agora é um início, porque no segundo ano nós vamos continuar a saber quais são as finalidades de cada bloco econômico, ok? Então vamos ao próximo, vamos conversar sobre o Mercosul. O Mercosul, como já diz o nome, é o Mercado Comum do Sul. Foi formado dia 26 de março de 1991 no Paraguai. E os países que fizeram parte do início foi Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, os 4 países que deram origem através do Tratado de Assunção. Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e México são Estado observador, e a Venezuela como sendo aprovada pelo Paraguai para entrar. E teve a livre circulação de mercadorias e serviços, e importação e exportação estão isentas de taxas alfandegárias. Ou seja, esse novo projeto, o bloco, o Mercosul, foi criado exclusivamente para a estrutura da América do Sul, envolvendo os países de início, que são os 4, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Logicamente que outros países aderiram ao próprio processo do sistema chamado Mercosul.
Agora nós também temos o NAFTA. O NAFTA significa o quê? Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Foi criado nesse período de 88, 92, mas no dia 1º de janeiro de 94, então colocaram no papel a fundação do NAFTA. E os estados que fazem parte é os Estados Unidos, o Canadá e o México, e o Chile como sendo estado associado. Quando se fala em estado associado, está dizendo o seguinte: o Chile ele pode trocar os seus produtos, importar e exportar para o NAFTA, só que ele não pode votar. Então ele vai só associar-se ao próprio grupo. E também quais são os objetivos? Eliminação gradativa de barreiras legais e das tarifas alfandegárias, aumentando a produtividade interna de cada membro. Então, por exemplo, entre os países tais como os Estados Unidos, o Canadá, eles são países ricos. Convidaram o México. Por que convidaram o México? Porque o México tinha muita gente entrando, né, sendo do México, entrando nos Estados Unidos e estando tendo uma grande mão de obra. Então, os Estados Unidos, em reunião com o Canadá, achou melhor fazer o quê? Convidar o México, e aí o México fornece mão de obra e os Estados Unidos e o Canadá oferecem, por exemplo, o capital. Nós também temos outro chamado de ALCA. ALCA significando, que nós podemos observar, é a Área de Livre Comércio das Américas, formado dia 9 de dezembro de 94. Fazem parte de 34 países. Aí eu coloquei entre parênteses Cuba. Por que entre parênteses? Porque muitas vezes Cuba ele está dentro da ALCA. Aí depois os Estados Unidos pede para sair, aí sai ela e fica de parênteses, né? Mas no último governo que nós tivemos de Obama, ele convidou que a ALCA fizesse parte, que Cuba, que fizesse parte da ALCA. Mas no atual governo de Trump, ele pede para que Cuba saia da ALCA. Infelizmente acontece esse processo geopolítico. Qual é o objetivo deles? É eliminar as tarifas alfandegárias, livre de circulação de serviços, de bens, de capital. E fazem parte desse contexto como Unasul, Comunidade do Caribe, ALAD e CAM. Você pode observar que todos os blocos econômicos que estamos citando, todos eles têm eliminar as tarifas alfandegárias. O que seria as tarifas alfandegárias? Que o preço seja acessível para entrada e saída num determinado país. Livre circulação de serviços, de bens das pessoas e também do próprio capital. É isso que é o fator mais importante. Nós também temos a Unasul, ou também conhecido como Unasur. Unasul para o português e Unasur para o espanhol, que são o que é Unasul? União das Nações Sul-Americanas. No dia 23 de maio de 2008, durante a terceira cúpula de chefes de estados realizados em Brasília, Brasil, país do continente, assinaram um tratado para criar a Unasul ou Unasur. No início desse mês, a presidente Dilma viajou para o Quito, no Equador, para a inauguração da nova sede da entidade. E o objetivo é construir uma integração do continente cultural, econômica, social e política, respeitando a realidade de cada nação. E países que fazem parte: Argentina, Bolívia, Brasil e Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Guianas e Suriname. E os membros observadores como México e Panamá, e as cúpulas já foram realizados novos encontros dentre os países membros. Mas, só para ter uma ideia, esses outros blocos econômicos criados no continente americano, ou da América do Sul, o mais importante é o que nós conhecemos como o Mercosul, que é o mais forte de todos. E a Unasul, né? União das Nações Sul-Americanas, é um bloco que visa fortalecer as relações comerciais, culturais e políticas e sociais entre as 12 nações, que já foi citado, né? E os países que fazem parte do contexto de estados associados. Também nós temos o ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Temos também o CAN, Comunidade Andina de Nações, que hoje é chamado de Pacto Andino. Temos o CARICOM, que é a Comunidade do Caribe. Você viu que esses blocos que eu passei rápidos são blocos expressivos para determinada localidade.
mas não tem assim um grande contexto comercial no mundo todo. Eles ali estão ali trabalhando com sua própria estrutura, comercializando, trocando seus produtos entre os países que fazem parte da América do Sul, né? E como foi falado, o Mercosul é o bloco mais forte a nível econômico. E dentro desse bloco, o país que é mais forte é o que nós conhecemos, o Brasil. Vamos a outra comunidade, também é uma comunidade econômica, que é uma sigla em inglês, e o significado é Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então, todos os países do continente asiático e os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, eles fazem parte do APEC, formada em 1989, principalmente com os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Depois, os membros, nós temos Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos da América, Vietnã e Hong Kong. Aí se fala, professor, mas Canadá, ele está lá? Sim, porque Canadá é banhado pelo Oceano Pacífico. Como o Chile também é banhado pelo Oceano Pacífico, né? O Peru também é banhado pelo Oceano Pacífico, que são países da América. E os Estados Unidos também, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Então ele também está nessa região do APEC. E também a Rússia também faz parte, porque as suas terras também têm terras na Europa e também na Ásia. E também nós podemos observar que a atividade mais importante é o quê? É a abertura do mercado na região, livre comércio e exportação dos seus produtos para o mundo inteiro, para os países que fazem parte do contexto do continente asiático e para os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, essa APEC é essa cooperação econômica da Ásia, que está tendo também um grande crescimento do mesmo. Também nós podemos observar um outro bloco econômico, que é o bloco chamado de ASEAN. Todos esses blocos são siglas em inglês, né? Todas siglas em inglês, porque a língua originada falada é o próprio inglês. Aí nós podemos observar a Associação do Sudeste Asiático, formado em 67, só que eu coloquei ali a data de 1990. Por que essa data de 1990? Porque em 67 esse pequeno grupo se originou. E depois, em 1990, com o final da Guerra Fria, então esse ASEAN, a Associação do Sudeste Asiático, foi colocado em grande evidência na política econômica mundial. Aí membros fazem parte de Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Isso tudo até 1967. Agora, a partir de 1990, entrou a China, entrou o Japão e a Coreia do Sul, que é chamado de ASEAN mais 3. Quem são os três? China, Japão e Coreia do Sul. E também entra os Estados Unidos nessa configuração. E também o mesmo processo que eu falei para vocês. A liberação do comércio e dos produtos são os mais importantes itens que ocorrem nesse ASEAN. Tá? Também agora vamos para o mundo europeu. No mundo europeu nós temos a União Europeia. E a União Europeia, conforme nós lemos lá na página número 43, ela teve início lá em 1992, né? 1950, quer dizer, desculpe, 1950, com a formação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Depois teve 1992 e em 1995 foi dando então essa configuração. Eu coloquei ali 1995 e 2016 pela formação desse atual configuração da União Europeia. E coloquei 2016 porque 2016 fecha o pacote praticamente dos países que fazem parte da União Europeia. Aí nós podemos observar que primeiro foi Comunidade Econômica Europeia, depois o Mercado Comum Europeu, todo o Tratado de Roma, em 25 de março de 1957. Em 1992, dia 7 de fevereiro, no Tratado de Maastricht, foi criado então a União Europeia. E o euro, em 1993, sendo uma moeda oficial para todos os países europeus. E aí nós podemos observar a circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços, de capitais, que é importante nessa região. E
todos os estados são democráticos. E aí nós temos, por exemplo, formação de 28 países. E eu coloquei aqui RU, que você pode observar, Reino Unido, que ele pediu até 2016, todo esse grupo aqui, 2016, todo esse grupo é formado por 28 países, todos em 2016. Mas a partir de 2016, o Reino Unido pediu para sair da União Europeia. E a partir do ano 2021, o Reino Unido não irá fazer mais parte do contexto da União Europeia. Então vamos ver o que vai acontecer a partir do ano 2021 com a saída deles dessa proposta da União Europeia. Tá, okay? Então até o presente momento, hoje, o ano 2020, ele já está com saída da União Europeia. E aí, em 2021, tudo que é de comércio não pode mais voltar para a Inglaterra. A Inglaterra tem que se virar sozinha por sair do espaço da União Europeia. Tá? Agora vamos para o outro, CADC, que significa o quê? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Formado em 1992, possuindo 14 países, tem muito conflito entre eles e a principal atividade é que tem o quê? Acabar com esses conflitos entre os países africanos, né, por causa da sua própria integração, sua própria cultura, sua própria descolonização que ocorreu, e criar o quê? Um ambiente integral, um ambiente comercial, um ambiente de paz e segurança para os países que pertencem ao continente africano. E isso é muito difícil porque tem muito conflito entre eles. Um dos países, os países que formam o continente africano, que possui essa grande estabilidade, né, ou instabilidade econômica nessa região. Esses países aqui, né, esse conjunto que podemos citar. Aí depois nós temos o ANZ, CERTA, que significa o quê? Acordo Comercial sobre Relações Econômicas entre a Austrália e a Nova Zelândia, formado em 1983, também com a prioridade exportações e importações, e em 1995 também essa CERTA, ela junta-se com o ASEAN para ampliar o livre comércio nessa zona que nós conhecemos como a Oceania, e também para os países que fazem parte do Oceano Pacífico e do continente asiático. Né? Ok, agora, continuando os blocos econômicos, nós temos os tigres asiáticos. Né? E os tigres asiáticos, a partir da década de 1970, surgiram no cenário internacional o que nós conhecemos como tigres asiáticos, e que fazem parte de seu contexto Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, como potências industriais que disputam mercado com as potências capitalistas pré-estabelecidas, como os Estados Unidos ou os países do mundo europeu, pois seu desenvolvimento industrial foi projetado visando o mercado externo. Então, esses tigres asiáticos, eles surgiram para fazer produtos para ser comercializados para o mundo todo. Né? Ainda nós também temos um outro ponto, além dos tigres asiáticos, nós temos a China. Né? Como que a China ela se apresenta atualmente nessa estrutura? Então a China desde 1970 apresenta-se que crescimento significativo, tem investido em acordos bilaterais com todos os países do mundo, até com o Brasil, para o desenvolvimento tecnológico, ampliação de sua área e de sua influência no mundo todo. Passou a fazer parte da grande organização OMC, Organização Mundial do Comércio, visando consolidar sua posição de grande potência emergente. Emergente porque a China faz parte do grupo dos emergentes, como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a China é um país emergente, mas de grande potência mundial. Ela faz parte do socialismo selvagem, ainda não abriu essas portas, mas ela abriu as portas para o mercado externo. E destinado a países como da Ásia e também os países do mundo todo, e destinam-se a sua própria economia, né, para os países como os Estados
os Estados Unidos e o Japão, trabalhando com esses países economicamente. Também se destaca também, além da China, se destaca outro país emergente, que é o próprio país chamado Índia. E ela está tendo um grande crescimento significativo nessa região. Ou seja, a China como país emergente e a Índia como país emergente, a China sendo um país socialismo selvagem e a Índia sendo um país capitalista, eles estão crescendo e expandindo para o mercado externo, né? E aí, cuide-se outros países que a sua atividade econômica ainda está um pouco parada na estrutura. Agora nós podemos observar com relação aos países do continente americano, como por exemplo o México. O México, com a sua associação ao Acordo Livre de Comércio da América do Norte, chamado o NAFTA, passou a ter uma economia o quê? Completamente atrelada aos Estados Unidos. E nessa relação, exportam 89% da sua produção e importam 63% das suas próprias necessidades. Também nós podemos observar outro grupo também, que é o Brasil e a Argentina, né? O Brasil e a Argentina também querem participar dessa atividade econômica mundial. São países com maior industrialização da América do Sul. Então, tanto o Brasil como a Argentina, eles estão tendo um grande desenvolvimento na atividade industrial, por ser países emergentes, mas estão trabalhando nessa estrutura para que seus produtos possam invadir o mercado externo. Participa do Mercosul, né, com a finalidade de fortalecer suas relações comerciais, e na atualidade a Argentina é a maior parceira comercial do Brasil dentro desse bloco econômico. E nesse espaço do Mercosul, o que se destaca é o país chamado Brasil, com a sua grande potência de tanto de importação como exportações. E nós podemos observar que o fim da URSS, né, com o fim da União Soviética e a formação da Federação Russa que tem terras na Europa e terras na Ásia, teve uma queda significativa em sua economia, já que a sua economia era uma economia industrial voltada para a questão do militarismo. A transição para o capitalismo já foi superada. Hoje apresenta-se como uma economia emergente, como é o caso o BRICS, né, que eu já citei para vocês, que possui diversidade de produtos e a tecnologia a ofertar ao mundo, mas não em grande posição como era no período da Guerra Fria, com seu poder de grande espaço econômico. Já na página 44, né, poderão abrir o seu livro, na página 44 da sua apostila, nós temos o que nós conhecemos como o PIB. E o PIB, nós falamos aqui que PIB é Produto Interno Bruto, e PNB, Produto Nacional Bruto, é a mesma coisa. Esse PIB seria o quê? São atividades econômicas, tais como agricultura, pecuária, extrativismo e as próprias indústrias, e o comércio envolvido nessa questão. E aí nós temos outro ponto chamado acordos multilaterais entre os países. Então, alguns países emergentes, como o caso a China, o Brasil, a Rússia e a Índia, conseguiram vencer esse momento e buscam o que? Fortalecer o comércio, promovendo o que? Acordos multilaterais. O que são esses acordos multilaterais? São acordos nas quais esses países como a China, Brasil, Rússia e Índia, eles vão comercializar com outros países do mundo. E ao ter sua comercialização com outro mundo, eles vão abrindo o seu mercado e tendo um mercado de grande quantidade e qualidade, porque os países ricos, eles querem o quê? Qualidade e não quantidade. Então eles abrem esses produtos de qualidade para o mundo todo. E logicamente a China, ela supera toda essa configuração nesses acordos multilaterais. E o Brasil também entra nesse espaço com os Estados Unidos, com o Canadá, com os países europeus, com a China também e com o Japão. Então o Brasil está estruturando nesse grande espaço da economia mundial. Também nós podemos observar a palavra chamado exportador. Em 2009, a China tornou-se o maior exportador mundial, né? E também nós podemos observar no próximo
questão importador. E os Estados Unidos é o maior importador do mundo. Ao você pegar a sua apostila, lá na página número 44, você pode observar essa tabela aqui. E diz o seguinte, olha só, importações em 2009, ranking Estados Unidos. Olha só, 1 bilhão. Depois vem a China também com 1 bilhão, né? A Alemanha, França, Japão, Reino Unido. E o Brasil ocupa o 24º em importações no mundo do período 2009. Agora, no mundo da exportação, quem é o maior exportador do mundo é a China, depois vem a Alemanha, vem os Estados Unidos e o Brasil ocupa o 22º. Então, isso foi feito em 2009. O Brasil então ocupa o 24º em importação e 22º em exportação. Isso você pode observar na página 44 relacionado à importação e exportação. Commodities ou mercadoria, né, são as bolsas de valores que compõem uma gama de produtos comercializados em larga escala, como muitos dos produtos agrícolas ou minerais. E no mercado financeiro, as commodities, né, que são negociadas e compõem uma gama de produtos comercializadas em larga escala, como muitos produtos agrícolas ou minerais. Então, os países mais pobres ou os países emergentes enviam para os países ricos essa grande porção de mercadoria. Eu espero que, com esse assunto explicado, vocês tenham entendido, né? E obrigado pela sua cooperação, obrigado por você ter assistido os vídeos e ter entendido o próprio assunto. Agora nós vamos corrigir as atividades propostas na página 51 da sua apostila. Então abre sua apostila, pegue o seu lápis, eu já estou abrindo a minha apostila na página 51 e pega o seu lápis e temos a questão número 1. Diante do que foi exposto, qual a importância da OMC para o convívio harmônico entre as nações? Então, a resposta da página 51, do número 1, diz o seguinte: o comércio internacional pode produzir grandes divergências entre os países envolvidos, principalmente quando ocorre diferença no fornecimento de subsídios e protecionismo com a carreira. Agora você vai copiar essa questão. Então, essa questão do número 1 já foi tempo suficiente para você copiar. Vamos à questão número 2. Faça um levantamento sobre a infraestrutura de transporte do seu estado, defina a participação dela no processo de desenvolvimento econômico do país. Então, a resposta: URBs, estradas brasileiras, da BR, e estrada controlada pelo Paraná. Número 3. Pesquise e escreva a respeito da rodada de Doha e qual é a posição defendida pelo governo brasileiro. Resposta:
Trata-se de uma série de negociações lideradas pela OMC que teve início no ano 2001 na cidade de Doha, no Catar. O principal objetivo era a flexibilização das regras de comércio mundial. Infelizmente, profundas divergências entre os países impediram o desenvolvimento das negociações, enquanto países emergentes como o Brasil criticam o excesso de subsídios agrícolas. Os países ricos exigem uma ampla abertura dos mercados aos seus produtos. Vou dar um tempinho para você copiar também essa resposta. Próxima pergunta, a questão número 4. Qual o papel da diplomacia no desenrolar dos processos litigiosos favoráveis ao Brasil na OMC? Então, a resposta da número 4 nos diz o seguinte: ganhar questões na Organização Mundial do Comércio nem sempre significa poder aplicar todas as sanções dispostas por essa organização. Dessa forma, é sempre conveniente negociar, em alguns casos até mesmo arquivar o caso para obter maiores ganhos com a diplomacia em acordos futuros. Então, com essa pergunta respondida, a página 51 já foi totalmente respondida. Você poderá tirar foto, né, do slide, do vídeo, para que você possa copiar para a sua apostila. Quem não conseguiu copiar, dá um pause, né, no vídeo e aí você consegue ver totalmente o texto para você fazer a sua cópia. Vamos agora para outra questão da página número 52, né, 52. E nos diz a pergunta assim, número 5. Estabeleça uma comparação entre a matriz de transporte de 2005 a de 2025, projetada pelo governo federal brasileiro. Então, qual a resposta? Então, da número 5A, nos diz o seguinte: observando o gráfico, é possível perceber que existe a intenção de reduzir a importância dos transportes rodoviários e aumentar a importância dos transportes ferroviários e aquaviários. Esses transportes nós estamos explicando em aulas separadas, né? Fizemos 2 aulas de geografia comercial e 2 aulas de geografia de transporte. A geografia de transporte está sendo trabalhada nas lives e a geografia comercial nas aulas que foram gravadas no YouTube. A próxima questão, 5b, verifique os tipos de transportes apresentados nesse gráfico e estabeleça a melhor aplicação para cada um deles. Então, os que nós vamos citar para vocês são respostas que estão no gráfico. Então, diz o seguinte: primeiro, rodoviário indicado
para transporte de curta distância, facilidade de ligar os pontos de coleta e entrega. Ferroviário, indicado para transportar grandes volumes e em percursos de média e longa extensão. Aquaviário, em um país como o Brasil, que tem uma das maiores redes fluviais do mundo, é indicado para transportes de cargas de grande tonelagem, apesar de ser mais lento e mais barato. Vou dar um tempinho também para você copiar essa questão e também você pode tirar foto dela ou pausar o seu vídeo para copiar essa resposta. Lembre que ainda falta mais 2 transportes para entrar nessa 5B, tá? Então, diminua essa letra para conseguir colocar nessas linhas todas esses transportes que fazem parte do espaço brasileiro. Próxima. Continuação, duto viário é indicado para transporte de fluidos como petróleo, gás natural, álcool e produtos químicos, e aéreo, transporte indicado para cargas especiais, cargas, produtos farmacêuticos e alimentos ou perecíveis. Seu custo é elevado, carga de cavalos e carros de corrida. Então isso o custo ele é muito elevado, né? E com isso nós terminamos a resposta da 5B. A questão C diz assim: que impactos sobre a economia brasileira poderão ser percebidos com o modelo sugerido na matriz de transportes para o ano de 2025? Então, resposta, nós podemos observar que a possível redução dos custos de transportes beneficiará o país, tornando-se mais competitivo no mercado internacional. Fato de significado muito amplo para o Brasil, que já desponta como uma das maiores economias do mundo. Resposta da página 52, número 5, letra C. É só você pausar o vídeo, né? Aí você já pega já as respostas mesmo. Agora, de olho no vestibular, página número 52. De olho no vestibular, da página 52 e 55, nos diz o seguinte. Questão número 1, letra A. Número 2, letra D. Está na página 53 já. Número 3, letra C, da página 53. Número 4, letra A, da página 53. E o número 5, página 53, letra E. Vamos virar a folha e aí nós temos a questão número 6, da página 54, letra A. Número 7, letra C, da página 54. Número 8, resposta 7, que vai a alternativa 1, 2 e 4 são alternativas corretas. A número 9, letra B, da página 54. A número 10, da página 55, resposta B. E a número 11, da página 55, resposta pessoal. Então, repetindo, 1A, 2D, 3C, 4A, 5E, 6A, 7C, 8. Resposta 7, 1, 2 e 4 corretas. 9B, 10B e 11. Resposta pessoal. Obrigado por curtir os vídeos outra vez. Conversando com a Mariana Gross, eu falei assim: Mari, o que ainda está faltando para corrigir? Aí esse professor está totalmente corrigido, ou seja, toda a sua apostila
de geografia do primeiro ano, desde o primeiro bimestre, do segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, todas as atividades já foram corrigidas. Desde lá do início até o prezado momento. Até teve um vídeo separado para você ter as outras correções que estavam faltando. Tudo está corrigido. Então, vou finalizar o ano de 2020 com esse aqui, ó. Fim da apostila e das correções do ano de 2020. Parabéns, porque nós finalizamos e você teve condições de alcançar os objetivos de 2020. Apesar da educação remota que nós tivemos, mas através do YouTube e através das lives, nós conseguimos fechar todo o pacote do ano de 2020. E quero parabenizar porque você ficou com nota 10 em matéria de geografia no ano 2020. E para 2021, nosso segundo ano, nós vamos continuar o mesmo estudo que nós fizemos no primeiro ano, só que envolvendo todos os continentes outra vez. Então, não se preocupe se você não aprendeu nada, porque tudo que foi aprendido no primeiro ano vai repetir tudo outra vez no segundo ano. Então, que Deus possa abençoar você, que você possa ter um Natal ótimo, que você possa ter um final do ano muito feliz e vamos torcer para que logo essa vacina esteja pronto e a gente possa se encontrar em 2021 na sala de aula. Que Deus possa realmente abençoar você. Vamos orar? Que o bom Deus possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo, guiando, orientando, para que todos eles possam sentir a tua presença constantemente no coração deles. Cuide, oriente, dá a eles a tua paz, o teu amor e o teu carinho. E um dia nos leve a morar contigo nos céus. E que nós possamos estar preparados cada dia mais para encontrar contigo nas nuvens dos céus. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, o mais importante que vamos levar desta vida para o céu é o nosso caráter. Por isso, eu termino esse ano de 2020 dizendo: obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade e porque nós conseguimos concluir todo o conteúdo de geografia de 2020. Você participou fazendo, grifando, né, com sua marca-texto, com lápis, escrevendo no seu livro, no seu caderno, acompanhando os vídeos, comentando os vídeos. Agradeço pela participação da Ana, da Mariana, do Brenner, da Cecília, que sempre estão, da Ana Beatriz, que sempre estão, da Beatriz, que sempre estão colocando os seus apoios no vídeo. Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo encontro. Muito obrigado, Deus abençoe. Fui.